Hoje nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E o título da nossa mensagem, a partir do texto bíblico de Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante, tema da nossa mensagem: Maria e os desafios da mulher. É um texto que ele aparece sempre no tempo de Natal, do Natal. Mas ele é muito significativo para a gente pensar justamente nos desafios da mulher. Muitas vezes a gente usa muito no Natal, evita-se muito tratar da questão de Maria, por causa em alguns ramos do cristianismo, existe uma certa idolatria na pessoa de Maria, mas a gente não tem medo de trazê-la como modelo de experiência e desafio da mulher cristã, porque é bíblico e é agradável a Deus que a gente use toda a Escritura para a nossa edificação e para a nossa vida cristã. E eu acredito que nesse texto a pessoa de Maria como mulher nos apresenta alguns desafios à mulher de hoje, século 21. O primeiro desafio que eu considero que Maria passou, vivenciou, que toda mulher deve também vivenciar, é de sair do anonimato para assumir o projeto de Deus. O texto bíblico diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, esse é o grande desafio de Maria. Ela mora onde? Numa pequena cidade chamada Nazaré, que em outro lugar, quando fala que o Salvador vem de Nazaré, surge a pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, Maria nasce num contexto de pobreza, numa cidade pobre, quase, hoje se diria, não encontrada no Google, se você fosse pesquisar, tão pequena, no Google da época, se existisse, insignificante, de tal forma que se tornou cultura perguntar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Periferia da vida, periferia da história, periferia circunstancial, Nazaré. Parece que numa situação dessa ninguém desponta, ninguém levanta a cabeça, ninguém aparece com nome, está tudo, colocado todos no mesmo contexto: periferia, pobreza, situação caótica, dor, circunstâncias adversas, pronto, parece que não existe nada de bom. E como é difícil sair do anonimato numa situação assim. Mas aí a história começa dizendo que Deus enviou seu anjo a esta cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma pessoa, e aí dá nome a essa pessoa: Maria. Ora, você pode até não gostar do seu nome, mas você se levanta na vida se levantou na vida quando alguém chamou você pelo nome. Quando você assume o seu nome, quando o seu nome se destaca no meio da multidão. Em todo
esse contexto, Deus chama uma mulher chamada Maria e chama pelo nome. Isso aí é sair do anonimato e ser nominada. Não é qualquer essa pessoa tem nome. Lembre-se, evite que as pessoas chamem de você de outra coisa. Não, você tem nome. E não importa onde você nasceu, como você nasceu, você tem nome. Assuma seu nome. Isso é sua vez. Porque não importa onde você nasceu, em que circunstância você nasceu, você pode se levantar no meio da sua geração para assumir o propósito de Deus, porque você tem nome, tem vez, é alguém, Deus ama, e possivelmente Ele abala céus e terra para tornar você parte do projeto dele. Ou seja, a cidade, o momento, a circunstância não é soberana, ou não são soberanos. Deus é soberano. E se Ele quer que você saia do anonimato e assuma o projeto dele, Ele faz. E isso acontece. Esse é o grande desafio para a mulher de hoje: sair do anonimato, assumir profissão, assumir projetos, assumir vez, assumir oportunidade, mas principalmente assumir o projeto de Deus para a vida dela. Porque se há de ter uma profissão, que seja dentro do projeto de Deus. Se há de ter uma família, que seja dentro do projeto de Deus. Primeiro tem o chamado de Deus, porque tem pessoas indo sem chamado. Mas é necessário que essa mulher, que tem por desafio sair do anonimato, que saia do anonimato, porque Deus, primeiramente, antes de alguém chamar pelo nome dela para assumir uma profissão, Deus chamou essa mulher pelo nome para assumir o projeto dele, numa profissão, numa família, num contexto de cidade, urbano ou rural, não importa. A questão é, Deus tira a mulher do anonimato. E melhor, esse se torna o desafio de Deus para toda mulher: não se perder na história, não se perder na vez dela, que ela se levante com nome na história, rompendo todas as barreiras e todos os preconceitos sociais, ideológicos, e vivenciando o desafio que Deus tem para ela. Então esse é o primeiro desafio para a mulher. Foi para Maria e é para cada mulher: sair do anonimato para assumir o projeto de Deus. Porque tem mulher saindo do anonimato, mas para muitas bobagens. Mas o principal é para assumir o projeto de Deus. Não é 15 minutos de fama, é a vida e a eternidade de reino de Deus. Segundo desafio que Maria vivencia, que toda mulher é chamada a vivenciar: se tornar centro de algo maior do que a rotina. Porque parece que a rotina é tudo. Parece que já não existe algo maior do que rotina. Acordar, cuidar da casa ou ir para o trabalho, dormir para acordar de novo. E parece que é só isso. Agora imagine uma jovem numa cidade pobre, que é cultural já dizer, pode vir alguma coisa de Nazaré. Quando alguém fala da cidade de Nazaré, diz, e pode alguma coisa acontecer lá? Eu lembro que eu visitei uma cidade pequena,
E os próprios moradores gostavam de brincar, né, com ela, não vou dizer o nome, né, que você entrava na cidade, é claro, né, você entrava, tinha, seja bem-vindo, né, quando olhava para trás dizia, até outra vez, né, de tão pequena, Nazaré, pequena cidade. Agora, olha para a jovem Maria, se imagina que na vida dela poderia acontecer algo maior do que a rotina. Na época, ora, a menina nascia, crescia, quando chegava a 11, 12 anos, o pai e a mãe arranjavam o quê? Um casamento para ela. Não existia muito essa questão que hoje existe de você que escolhe, não, a família que escolhia. Essa coisa de eu escolhi porque eu amava, não, a família escolhia. Então, entre 11 e 15 anos acontecia a maioria dos casamentos das jovens. A partir daí, aquela jovem iria fazer o quê? Morar com o esposo, é claro, e viver a rotina familiar, de pobreza, muitas vezes extrema mesmo, e a vida vai passando, a velhice chega, e pronto, nada demais ia acontecer. Só que Deus tem algo maior para essa mulher chamada, essa jovem chamada Maria. Deus tem o desafio de tornar a vida dela algo maior do que a rotina. Mulher, você pode se tornar centro de algo maior do que a rotina. A rotina não precisa esmagar você pode triturar a rotina e esmagar a rotina. Eu lembro de Sara, a história de Sara, que se descobriu estéril, o tempo passou, Sara e Abraão já próximo aos 100 anos, um dia o anjo entra na casa de Sara e de Abraão, Abraão fica na sala conversando com o anjo, Sara está na cozinha e escuta na conversa de Abraão e o anjo, escuta um anúncio: Sara será mãe, dará à luz. O que é que Sara faz? Ri de si mesma, né? Ri da ilusão dela mesma. Por quê? Sara ri quando o anjo diz: olha, daqui a um ano Sara dará à luz. Porque Sara se acostumou com a rotina que não tem nada demais, nada maior. Sara conhecia muito bem a cozinha e talvez fazia milagre na cozinha dela, e só isso. Só que lá na sala, lá na conversa com Abraão, o anjo está dizendo que Sara vai se tornar centro de algo maior do que a rotina. Ela ri, ela não acredita, porque parece que a rotina é só isso, a vida é só rotina. Não, o desafio de Deus para a mulher é que ela acredite que Deus pode torná-la centro de algo maior do que a rotina. Sim, é claro, existe algo maior, bem maior. O reino de Deus sendo vivido pela mulher é algo maior. A fé em Cristo Jesus é algo maior do que a rotina. Ser parte do culto de adoração a Deus é algo maior. Aí começamos a perceber que na vida cristã se desenvolvem muitas coisas maiores do que a nossa rotina, e enriquece a nossa rotina, e enriquece a nossa vida. Esse é o desafio para você, mulher.
como foi para Maria, se tornar centro de algo maior do que a rotina. Terceiro desafio para a mulher: viver o favor de Deus para ser um favor. O texto bíblico, versículo 28: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Viver o favor de Deus para ser um favor. Nós poderíamos colocar outras palavras: viver a bênção de Deus para ser uma bênção. Viver o socorro divino para ser um socorro, uma ajuda. Esse é um desafio. Receber para somente ser, sem compartilhar, ser sem se tornar, não adianta. A mulher egoísmo não é desafio. A mulher egoísmo é fonte de toda infelicidade. Recebe. Ai do homem que casar com a mulher egoísta. Esse abismo que quanto mais engole, mais quer. Nunca será um favor, nunca será um partilhar, nunca será uma doação. Sempre é quero. Esse é o desafio de Deus para a mulher, como foi para Maria. Recebe favor, mas tem que ser um favor. Maria é a favorecida, aquela que recebeu graça de Deus, e agora é agraciada, é também uma graça. Transforme tudo que você recebe em bênção para doar. Esse é o desafio, que anula o egoísmo e vive o quê? O serviço. Quarto desafio que podemos perceber em Maria e que a mulher deve vivenciar: saber lidar com o elogio sem perder o senso de si mesmo. Aí o versículo 29: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Elogio é bom, é ótimo, mas quantas mulheres já se perderam justamente por causa de um elogio? Porque através do elogio ela perdeu o senso de si mesma. Dizem que o melhor amigo da mulher é o espelho, não é? E deveria ser também o mais revelador. Porque o espelho mostra justamente o que nós somos. Somos necessitados de maquiagem, somos necessitados de pinturas, somos necessitados de adereços. Por quê? Somos tudo isso porque ou nós investimos no encantamento da nossa pessoa, ou desfaçamos a nós mesmos, nós nos apresentamos como nós mesmos. Mas na verdade o ideal é que cada um se apresente como é. A sinceridade de coração é o melhor caminho.
para não permitir a si mesmo perder o senso de si. O anjo disse: alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. Maria poderia, ufa, eu sou demais. Não, ela se perturba. Ou seja, tamanho elogio não deve produzir tamanha ilusão, mas deve levar a mulher a se perceber: espere, eu sou esse potencial todo, eu posso ser. Não colocar ilusão no coração, mas colocar a realidade no coração. Tem elogio que tenta colocar a pessoa nas nuvens. Cuidado, você não tem asa. Então, pé no chão, cabeça no lugar, coração no devido espaço. Elogio que venham, reconhecimento. Ora, ai daquele que não reconhece os dons e os talentos que sua mulher tem, ou então aquela profissional que está ao seu lado tem. Exatamente, reconhecer é devido, mas só tem uma coisa: que o elogio não faça a mulher perder o senso de si mesmo. Você é o que você é, não o que os outros enfeitam, e nem o que você se enfeita. Tirou a máscara, somos nós, não é isso? Agora no Instagram e nas redes sociais sempre aparece as grandes atrizes se apresentando sem maquiagem. Olha, a diferença é grande, mas muito grande. Lembre-se, elogio é bom, é devido e tem que haver. Reconhecimento é bom, é bem-vindo e tem que haver. Só que tem uma coisa: mantenha o coração no lugar. Lembre-se, você tira a máscara, você tira a maquiagem, você pela manhã quando se olha no espelho é aquilo mesmo. Você sabe do seu potencial, mas também você sabe de suas limitações. Então, proteja o coração. Salve a Graciela. Maria se perturba. Que história é essa? Como pode isso? Não, pelo contrário. Eu, Maria, sou pobre. Eu fico imaginando o que vai ser da minha história, da minha vida, porque na minha circunstância, nas minhas limitações, ai de mim. Graças a Deus que minha família encontrou um homem chamado José, justo, uma pessoa pacata, porque senão, coitada de mim. Veja, um elogio pode colocar a gente no centro devido, a realidade, para enfrentar a realidade e superar a realidade, e não colocar um senso falso no coração. Outro desafio para a mulher está no centro do olhar de Deus, como busca divina para encontrar a verdadeira adoração e serviço. Depois que Maria se assusta com o elogio, o anjo diz, mas o anjo lhe diz: Maria, não tenha mansa, porque achaste graça diante de Deus. Isso é,
Você está no centro do olhar de Deus nesse momento, para essa história, nessa circunstância, nesse projeto de Deus, no presente momento você é centro. Você foi encontrada por aquele que busca verdadeiro adorador para servir. Esse é o desafio para a mulher. Está debaixo do olhar de Deus. Quando Deus precisar encontrar uma mulher que encontre você, que chame você, que desafie você, em circunstâncias todas, em momentos todos, para toda a história. Outro desafio para a mulher que foi também para Maria: ser usada pelo Espírito Santo. Aí o texto bíblico diz, versículo 35: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É um grande desafio. Por quê? Porque hoje nós somos usados pela mídia, nós somos usados pela cultura, nós somos usados pela raiva, pela intriga, pelo ódio, pelo rancor, somos usados por tantas coisas. Mas o chamado de Deus para a mulher, que é um desafio, é que ela seja usada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa dizer: estou te chamando você e vou usar você através do meu Espírito para assumir tal posição, tal cargo, tal profissão. Sim, que cheia do Espírito Santo você possa ser mãe, filha, esposa, profissional. Que cheia do Espírito Santo você possa ter sonhos, projetos. Que cheia do Espírito Santo você possa ser adoradora, serva. Esse é o desafio. Como foi para Maria. Ser cheia do Espírito Santo, a partir do projeto de Deus, do que Deus revela para ela, ser mãe do Salvador, naquele contexto de pobreza, e ela então assume uma circunstância e um projeto que Deus tinha para ela, mas assume porque o Espírito Santo está com ela, e ela vive na força desse Espírito Santo. Sim, é um desafio para a mulher de hoje, ser cheia do Espírito Santo. Numa época em que as pessoas se enchem de tudo, menos de Deus. E porque se enche de tudo, é vazio de tudo, ou é vazia de tudo. Plenitude só temos se for a do Espírito Santo de Deus. Então, só recapitulando, que nós aprendemos de Maria e seus desafios que Deus coloca na vida dela, como diz a palavra, e que é desafio para nós. Saia do anonimato, viva o projeto de Deus. Esse é o desafio para você. Se torne centro de algo maior do que a rotina. Não se acostume com a rotina. Viva a lei. Viva o favor de Deus, mas não esqueça de ser também um favor ao outro. Saiba lidar com o elogio sem perder o senso de si mesmo. Você é não o que as pessoas dizem que você é. Você é o que você sabe que é, tem e faz.
Não seja árvore de Natal, que só tem enfeite, mas não tem fruto. Tem gente que só tem enfeite, né? Tira os enfeites e adeus. Não, tenha fruto de Deus. Você é centro do olhar de Deus. Então, quando Deus procurar, e Ele procura sempre verdadeiro adorador e servo e serva que encontre você. Esse é o desafio. Nunca se negue para Deus. Faça como Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aí no versículo 38 do capítulo 11. E acima de tudo, seja cheia do Espírito Santo, nesse século, em qualquer momento, para a glória de Deus, para o seu bem e para a edificação da igreja. Então, esses são os desafios que eu acredito que cada mulher tem, como teve Maria em sua época. Mas lembre-se, os desafios é seu, mas quem coloca no caminho, no nosso caminho, no caminho da mulher, é Deus, que chama, que abençoa e que envia a mulher para ser mãe, missionária, trabalhadora, irmã, serva e, acima de tudo, mulher, pela graça de Deus. Vamos orar. Eu te louvo, Deus, e te agradeço pela tua bondade. Rogo que sobre cada mulher seja a tua bênção, seja a tua misericórdia. Nesses desafios que o Senhor coloca sobre a mulher, para a mulher, acredito que não só desafio é colocado, mas é também colocada a sua força, sua bênção, sua misericórdia e a luz do teu evangelho para ela seguir, na pessoa de Jesus. Amém.